Senador Marcos Duval tem que usar tornozeleira eletrônica. Pois é, olha, quando se fala que o Brasil não é para amadores, está se falando sério. Alexandre de Moraes manda Marcos Duval usar tornozeleira eletrônica. O que será que aconteceu? Por que será que o senador da República tem que usar um equipamento como esse, que é um sinalizador, é um localizador? Imagina que você usa seu GPS para chegar em certos lugares, e aí seu celular, né, com GPS para chegar em certos lugares, e aí tudo bem, ele vai te indicando o caminho, vai mostrando para quem tem o conhecimento disso aí, tem o domínio disso aí, para onde você foi, que hora você foi, qual foi o trajeto que você fez, tudo isso aí. Todos os dados, são muitos os dados que é possível a gente entender usando um aparelho celular com GPS. Depois vem o Beidou e o GLONASS, que a gente vai acabar usando também, porque o Brasil vai eliminar o GPS, tá? Então, esse tipo de aparelho é colocado na tornozeleira eletrônica, é como se fosse um celular. E aí ela vai indicando que hora a pessoa saiu, de que momento. Tem uma precisão absurda realmente. Então isso é usado para pessoas que têm algum tipo de culpa, né? E a polícia precisa ficar monitorando essas pessoas. Então, olha, vamos ler aqui a matéria. É bem grande, mas é bem explicativo também, tá? Então, olha, segundo o senador, o senador foi abordado por agentes da PF, da Polícia Federal, no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. E a foto que eu vou usar aqui na nossa imagem é de Marcelo Camargo, da Agência Brasil. Na manhã desta segunda-feira, 4, também conhecida como hoje, sabe? Estou olhando até aqui no calendário para não errar. Então, na manhã de segunda-feira, hoje, a Polícia Federal cumpriu medidas cautelares aplicadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, contra o senador Marcos Duval, do Podemos. O partido dele é o Podemos. Pelo descumprimento da restrição de viajar ao exterior imposta ao parlamentar. O STF também mandou os agentes recolherem todos os passaportes de Marcos Duval. A decisão de Alexandre de Moraes, proferida no âmbito do inquérito que apura crimes como a obstrução de investigações sobre organização criminosa e incitação ao crime. Veja só o tamanho do problema. Inclui o uso de tornozeleira eletrônica, bloqueio de bens e restrições severas à liberdade do senador. Veja o tipo de gente em quem a gente vota. Preste bem atenção nisso tudo. Ele, como o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, terá que ficar em casa das 19 horas, ou seja, às 7 da noite, até às 6 horas da manhã, nos dias úteis e em tempo integral nos fins de semana, feriados e folgas. No caso do Jair, feriado e folga tanto faz, né? Ele já está aposentado. No caso do senador, não. Ele vai ter que ficar em casa. O senador fica proibido de usar redes sociais, inclusive de terceiros, teve bloqueio integral de suas contas bancárias, investimentos, veículos, imóveis, embarcações, aeronaves, criptomoedas e previdência privada, chaves Pix e cartões bancários e salário e verba de gabinete. Quer dizer, o cara vai pagar caro. Então veja que olha o nível das pessoas em quem nós votamos. Esse sujeito estava nos Estados Unidos, aí ele falou que se a polícia fosse prendê-lo em algum momento, ele daria voz de prisão aos policiais que estariam indo prendê-lo. Parece que não foi isso que aconteceu. Parece que ele teve que obedecer, né? O ministro Alexandre de Moraes justificou as medidas afirmando que as garantias fundamentais não podem ser usadas como escudo protetivo para a prática de crimes e a manutenção de recursos financeiros, dos recursos financeiros poderia continuar viabilizando condutas ilícitas. A decisão cita que o senador Marcos Duval estaria se valendo das redes sociais para incitar crimes
e atacar agentes públicos, inclusive promovendo campanhas de desinformação. Olha, quando o senador fala que ele vai prender os policiais que prenderam ele, ou que foram para prender ele, ou que iriam para prender ele está incitando a desobediência civil. Quer dizer, a gente não precisa obedecer aquelas pessoas que vêm cumprir com um mandato de prisão. A gente pode desrespeitar essas pessoas, ou chamar alguém como ele, enfim. Você percebeu que isso é grave, né? Moraes ainda rebateu argumentos de hipossuficiência econômica apresentados pela defesa, apontando a incoerência entre a alegada falta de recursos e a viagem familiar a Orlando, dos Estados Unidos da América do Norte, realizada em descumprimento às ordens judiciais. Esse piado parece ser um pássaro mesmo, eu acho que é. A Procuradoria-Geral da República foi noticiada da decisão. A Gazeta do Povo tenta contato com o parlamentar. Essa é a matéria da Gazeta do Povo, tá? Marcos Duval é investigado por suposta trama golpista. Moraes já havia determinado anteriormente a apreensão dos passaportes do senador, mas Marcos Duval utilizou o passaporte diplomático, válido até julho de 2027, portanto tem um período longo aí ainda, para embarcar. O senador afirmou que este passaporte foi emitido pelo Ministério das Relações Exteriores e não possui restrições. Ele também informou possuir visto oficial para os Estados Unidos, válido até 2035. Em março de 2025, o ministro rejeitou um recurso do senador contra a apreensão do passaporte comum. Marcos Duval está sendo investigado por divulgar conteúdos nas redes sociais contra policiais federais envolvidos em uma investigação sobre a suposta trama golpista. Em agosto de 2024, por conta dessa investigação, seu passaporte comum foi alvo de apreensão e suas redes sociais foram bloqueadas para usuários no Brasil. Então você percebe que ele utiliza suas redes sociais para difamar policiais federais, agentes, enfim, todo esse pessoal, para difamar o próprio ministro, o próprio STF, e para dizer que ia prender os agentes federais e que até iria acabar prendendo o ministro. Então, veja como essa gente realmente, assim, eles conseguem fazer coisas tão esquisitas e jogam a população contra os poderes. É claro que quando algum poder comete algum erro, a gente tem que denunciar e realmente a correção tem que ser feita. Agora, quando a pessoa está errada, ela está cometendo crimes, houve uma tentativa de golpe nesse país e a pessoa se recusa ainda a obedecer, então nós temos um problema que é muito grave, que é um golpe continuado. Percebe que enquanto essas pessoas tiverem voz, elas vão continuar nesse esforço de tentativa do golpe. O parlamentar diz que comunicou viagem a Alexandre de Moraes. Então vamos ver o contraponto. Marcos Duval negou ter tentado burlar a justiça e afirmou ter comunicado a viagem à Polícia Federal e ao STF e ao Senado. Em vídeo gravado nos Estados Unidos, disse que estava em férias com sua filha que nasceu nos Estados Unidos durante o recesso parlamentar. Então, tem uma coisa estranha aqui que eu não entendi muito bem. Sua filha que nasceu nos Estados Unidos, ele foi para lá para ter uma filha, para que sua filha nascesse, é isso? Ou a mulher dele já estava lá? Então tem umas coisas um pouco estranhas aqui que a gente precisa ainda analisar e que por enquanto eu não consigo trazer esses detalhes. Eu não estou aqui fingindo, abre aspas aqui para ele, não estou aqui fugindo, estou curtindo e dando atenção à filha, a minha filha, no Parque Universal Orlando. Alexandre de Moraes recebeu com 15 dias de antecedência as informações onde eu estaria, qual era o meu voo e o hotel em que eu estou, né? E até os ingressos que eu comprei, afirmou em vídeo. No mesmo vídeo, se não me engano, o mesmo vídeo ele usou para dizer que até prenderia, se não me engano, me corrija se estiver enganado, mas ele até prenderia o Alexandre de Moraes e daria ordem de prisão aos agentes que fossem lá para prender ele.
A defesa do senador Marcos Duval se pronunciou sobre as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, negando veementemente o descumprimento de qualquer ordem judicial e criticando o bloqueio patrimonial de seu cliente. Em nota divulgada, os advogados de Marcos Duval afirmam que não havia uma proibição de saída do país para o senador e que sua recente viagem aos Estados Unidos, utilizando o passaporte diplomático, foi devidamente comunicada tanto ao Supremo Tribunal quanto à presidência do Senado Federal antes de sua partida. Um dos pontos centrais da manifestação da defesa é a classificação do bloqueio patrimonial de Marcos Duval como desproporcional e desumano. Os advogados ressaltam que a família do senador depende financeiramente de seus rendimentos, citando inclusive a necessidade desses recursos para o tratamento oncológico de sua mãe. A defesa também expressou profunda preocupação com as implicações da decisão do ministro Moraes, alegando que ele cria um precedente perigoso e compromete as prerrogativas parlamentares. Neste contexto, invocam os princípios do devido processo legal e da separação dos poderes como fundamentos de sua contestação. A defesa diz estar confiante que o Senado Federal adotará as medidas para poder restaurar a normalidade institucional e proteger o exercício do mandato de Marcos Duval. Em relação à multa de R$2 milhões aplicada por descumprimento de medidas judiciais, os advogados de Marcos Duval já anunciaram que irão recorrer da decisão, demonstrando grande confiança na probabilidade de reversão deste valor. A defesa argumenta que, embora o Supremo Tribunal tenha agido de forma ponderada na maioria das cautelares, o valor da multa é desproporcional e deve ser revisto. Olha, só para a gente pensar um pouquinho aqui, esse pessoal rico, gente rica, o sujeito que chega no Senado não é uma pessoa do povo, uma pessoa que ganha salário mínimo ou que ganha R$10 mil por mês. Não funciona assim. É gente rica, empresários, né, grandes empresários, grandes agricultores, que tem fazendas enormes. Então é gente rica, não é pobre não. Tá? Tira da cabeça essa ilusão de que essa gente representa a população. Não representa nada. Nem os parlamentares, os congressistas, os deputados. Esse povo não está interessado em você. Esse povo não está interessado em mim, no nosso bem-estar. Só para você ter uma ideia, eu vou falar de novo. Agora, recentemente, tiraram R$30 bilhões de recursos que o governo ia usar para coisas como saúde e educação. E quando você for ali no seu posto de saúde, se você quiser um atendimento, você precisa lá para cuidar da sua saúde, e você precisar de um remédio que no Brasil é dado de graça, você não vai ter. E sabe por que você não vai ter? Porque os congressistas arrancaram esse dinheiro do governo. E vão fazer o que com isso? Eles vão pagar contas dos agricultores. É isso que eles vão fazer. Esse é o cara em que você votou. Aí você fala assim, não, porque o governo Lula tá errado, porque tá fazendo coisa ruim, Pois é, você não prestou atenção que os parlamentares, o Congresso, tô falando dos deputados federais, que eles arrancaram 30 bilhões que iria para a saúde, sua e minha também. Aí depois você vai querer reclamar do presidente. Que presidente consegue governar com uma situação dessa? Com a oposição, né, dessa aí? Uma situação, falo de alguém criando sabotagens e bloqueios, e esse tipo de coisa. O tempo todo o Senado e o Congresso ficam fazendo essas sabotagens para destruir a capacidade de governo do presidente e destruir a sua vida. Você não entendeu isso ainda? Você não entendeu que se você ganha até 5 salários mínimos, aliás, até R$5 mil, você tem que pagar imposto de renda? Você não entendeu ainda que o governo está tentando te liberar de pagar esse imposto de renda? Você ainda está brigando, você ainda está acusando o governo de errado? Você não entendeu ainda que quem está dificultando a sua vida é o parlamentar, aquele em quem você votou, o deputado federal. Depois vai falar, o governo é ruim, não cumpriu a promessa. Não cumpriu a promessa, e aí? Quem se ferra é você, meu querido.
Se o governo não cumprir a promessa dele, quem se ferra é você. Você está entendendo que tem gente em quem você votou, que foi um deputado muito bem votado, que fugiu do país para não ser preso e está lutando e conseguindo jogar tarifas enormes em cima do povo brasileiro. Não interessa se você é bolsonarista, se você é petista, se você é qualquer coisaísta aí, não interessa. Tarifas enormes, 50% sobre as exportações brasileiras. E quem vai se ferrar é você. E eu também. Você percebe a gravidade disso? Você percebe por que eu não defendo essa gente de direita? Porque eles jamais cuidam de você, que é povo. Você ganha até 5 mil reais por mês? Parabéns, que legal. Você consegue ter um carrinho bom, consegue cuidar da sua família. Você ganha 10 mil reais por mês? Bacana, que bom. Você consegue cuidar bem da sua família, consegue ter um carrinho bom, uma casinha legal. Ou consegue pagar um aluguel bom, né? Que ótimo. Mas você é pobre, cara. É chato falar isso, né? Mas você é pobre, você não é rico. Você é pobre. Aí você vota em gente rica para te obrigar a pagar um imposto que você poderia ficar sem pagar, e aí você poderia fazer coisas melhores na sua vida usando seu dinheiro do jeito que você quiser. Mas não, você tem que pagar imposto. Só que você não quer que gente rica pague imposto, você quer que você continue pagando. Quanto ao Pix, você está vendo o tamanho da patifaria que o Donald Trump está fazendo? E quem está conseguindo... Você lembra que o Jair Bolsonaro falou que ele passava informações para o Donald Trump a respeito do Pix? Você não entendeu ainda quem é traidor da nação e quem é patriota? Você acha que patriota é aquele que luta contra o seu país? Esse é o traidor. Patriota é aquele que luta a favor do seu país. Então, com essa reflexão nós vamos ficando por aqui. E essa notícia pavorosa aí do Marcos Duval, né? Mas que seja punido. Tem erro, cometeu crime, que seja punido. Não fique contra o ministro de forma alguma. Você apoiou o Sérgio Moro quando ele determinou a prisão do atual presidente naquela época, sem prova alguma. Tinha muitas acusações, mas e aí? Teve provas? Não teve, meu querido. Depois a gente vai falar sobre isso em outro momento. Por enquanto, muito obrigado pela sua presença. Siga as nossas hashtags. Hashtag Segue o Braga, hashtag Coluna Braga, e que é desse programa aqui. Então, essa é a TV Campo Grande, rumo à eternidade. Obrigado pela presença. TV Campo Grande, rumo à eternidade. Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo. Fui.